O que existe durante uma travessia é uma passagem e ela se faz imaginar. Travessias é um podcast para falar sobre psicanálise, interseccionalidade, política, saberes tradicionais, meio ambiente e tudo o que mais se cruzar. Aqui quem fala é Emerli Magalhães, eu sou psicanalista e mestrando em educação pela UERJ. Estamos aqui de volta, tendo mais uma tentativa, né, Dani, de gravar esse podcast. Hoje sai. Me apresentando, eu sou o Merlin, eu sou uma pessoa branca, sou transmasculino, tenho cabelo cacheado, escuro, curto, olhos castanhos, uso óculos, tenho uma barba ralinha, uso um brinco pequeno, tô com uma camiseta azul. Atrás de mim tem dois quadros, duas estantes de livros e uma jiboia. Hoje eu vou convidar Daniel Guedes para falar sobre a formação de psicanalistas trans. Queria que você se apresentasse, querido. Fique à vontade. É a buzina do caminhão abrindo, né? O momento. Bom, eu sou Daniel, eu uso óculos, não sei se o formato é hexagonal, enfim, não sei que formato é esse, quadradinho. Eu tenho cabelos castanhos, ondulados, uso camisa azul marinho, com detalhes azul claro no ombro e na gola. Tenho barba, né? Atrás de mim tem um quadro com guarda-chuvas e um céu. Tem um ukulele pendurado e uma prateleira com outros quadros, uma vela, óleos essenciais e livros. Eles estão deitados, mais livros. E é isso. Eu sou. Falar um pouquinho da minha outra formação, né? Além de ocupar a função de psicanalista, atualmente estou como professor na universidade. Sou graduado em Letras Libras, especialista em Libras, mestre em Letras e doutorando em Letras. Além disso, também sou uma pessoa trans, né? Um homem trans, transmasculino, e é isso. Eu sempre fico pensativo, assim, né, em dizer ou não se eu sou uma pessoa trans. Eu acho que isso já foi, né, uma questão, inclusive nas nossas conversas, etc. Mas pensando, né, nisso, até pensei depois da nossa última tentativa, que às vezes as pessoas tornam tudo sobre mim, com medida sobre, né, fazem uma redução ao fato de eu ser trans. E aí eu coloco como um fato porque é irrefutável. Não é um belo dia que eu acordo e estou trans ou algo assim, né? Mas pensando nisso, eu também penso o quanto é cansativo também, né? Esse lugar, assim, que incessantemente as pessoas nos colocam reduzindo, né? Toda a complexidade que cabe a um sujeito a um adjetivo, né? Para além da importância disso, né, de ser colocado no laço, eu acho que tem esse outro lado que me incomoda, eu acho que eu posso colocar assim, né? Em alguma medida, por diversas razões. E aí eu lembro também de uma conterrânea, né? Aqui da esquininha do Rio Grande do Norte, né? Porque ela era do Natal. Eu moro no interior do Rio Grande do Norte, no Nordeste. E ela dizia que é justamente que a Leilane Assunção, né? Ela dizia que justamente por ser trans é que tinha que lutar. E exatamente por ser trans, né, que se lutava para não morrer, mas mesmo lutando continuava morrendo. Ela faleceu há alguns anos já, num leito de hospital, enfim, por algumas complicações de saúde, mas eu sempre lembro dessa frase, que parece que tem algo que é estrutural, que constantemente se coloca contra a nossa existência e que ela aparece por diversos lugares, ramificações, enfim, e que muitas vezes violentam, né, essa subjetividade, fazendo uma redução do todo, né, colocando como se houvesse a possibilidade de uma universalização por causa desse nome, né, desse adjetivo, se é que podemos colocar assim, dessa prerrogativa identitária, como possamos colocar. Enfim, pensei nisso. Foi o que me ocorreu, assim, enquanto eu falava. Você me lembrou, inclusive, do filme do Pobreciado, né, Orlando. E tem uma parte em que começam a reproduzir, né, pessoas que dormem e acordam se tornaram trans, né? Uma forma assim de que eu achei muito engraçado, né? De dizer como
que muitas pessoas consideram, né? Muitas pessoas cis, com certeza, acham como se fosse assim, né? De repente eu acordei e é isso. E não é tão simples, né? E eu acho que também tem uma questão que me passa, que é como cada marcador social vai sofrer opressão e violência social hoje, né? E aí, transmasculino está considerado cada vez mais um risco, assim, em questão do suicídio, né? É algo, assim, bem alarmante que está bem apagado, assim, tá algo um tanto popularizado a não ser para nós mesmos, né? É algo que eu acho, assim, muito importante de retomar. E é interessante isso que você fala, né? Porque eu acho que de algum modo, quando a gente pensa assim nessa divisão e etc., nessa incidência dessa taxa, enfim, que é uma porcentagem até considerável, eu penso muito nessa dimensão do que se tem por passabilidade, né? Tanto uma mulher trans ou uma travesti, enfim, tem um percentual, digamos que muito menor de passabilidade, né? Desses caracteres, quando a gente pensa em marcadores sociais propriamente, né? Essas mortes elas são muito mais violentas, com requintes de crueldade, né? Colocando ali num ponto de desumanização mesmo, né? A desumanização me parece que com as pessoas transmasculinas vem por outras vias muito mais subjetivas, né? De algum modo de apagamento, de invisibilidade, enfim. E de outros pontos, assim, que vão se destacando e culminam nessa taxa aí, né? Nesse índice de suicídio, me parece. E é preocupante e alarmante, né? Quando a gente coloca, assim, não só em números quanto em realidades, né? Porque são, pelo menos dentro do meu ciclo de amigos, né, que são pessoas trans também, isso é um índice enorme, assim. Quando a gente para perguntar, quase todo mundo já pensou nisso, ou já tentou, enfim, algo dessa ordem, assim. Se Uhum. torna realmente um índice preocupante, né? Alarmante até. Sim, e como que também o atravessador, né, de raça muda muito também como que as pessoas trans vão sofrer violência, né? Uhum. Como a gente conversou antes, então, vários transmasculinos negros que falam, né, de como que passam a ser perseguidos depois da transição, né? Uma forma de como que quando tinha uma certa passibilidade, vamos dizer assim, como se fossem identificados como mulher antes, falam que tem essa diferença, né? De que não eram tão perseguidos assim. Que tem essa grande virada, vamos dizer, né? E que repercute também nesse índice de suicídio. É uma pessoa que publicizava muito essas questões, assim, que eu tive acesso, pelo menos, era o Demétrio Campos, né? Demétrio, ele sempre trazia isso, né? E hoje quem ocupa as redes sociais dele é a mãe. E aí o perfil dele se tornou Demétrio Campos Vive, e sempre que tem uma data, assim, simbólica de luta para a comunidade, ela tá lá também colocando ato, algo, enfim, parece que foi o modo que ela encontrou de atravessar também esse momento, né? Porque o Demetrio ele comete suicídio, acho que não lembro agora se foi no início da pandemia, algo por Elias, né? Nessa linha Uhum. temporal. E aí ela coloca, né, constantemente isso, assim, nas redes para e traz à tona novamente esse tipo de discussão, porque o Demetrio ele tinha uma visibilidade considerável, né? Enfim. E aí ela continua propagando esse tipo de discurso e de como é importante que olhemos para isso, né? Com outros olhos, não subjugando as existências, mas de algum modo tentando entender como que o sofrimento acomete esses sujeitos, né, com parcelas. E Eu acho que essa que é uma dificuldade, né, muitas vezes, escutar e perceber como que o sofrimento acomete aquele corpo, para além de que corpo é esse, né? uhum. Claro que tem os atravessamentos, mas enfim. Esse próprio apagamento também, né? Como é algo um tanto cultural, né? Pelo menos assim, não sei fora do Brasil, mas no Brasil, de como que as pessoas esquecem tão fácil vários acontecimentos, né? É que são tantas coisas que de alguma forma, né, como se uma se sobrepossem entre outras, enfim, e ficam num lugar muito de apagamento, né, de diversas identidades. E, inclusive, né, falando até sobre um
pouco mais dentro do tema, de como que pessoas trans, né, não chegam, pessoas trans travestis, não binárias, não chegam a concluir o ensino médio, pensando muito nessa discriminação que acontece, né, nessa transfobia, e de como que a gente pode pensar ah, uma educação, né, para essa população hoje, uma forma de ingresso ali, como alguns lugares têm, que eu participo também, não só para educação antes, né, para terminar o ensino médio, mas para ingressar no ensino superior, para ingressar na pós-graduação, enfim, para se inserir no mercado de trabalho. E como que é possível a gente pensar hoje, né, uma sala de aula assim mais inclusiva, né, de alguma forma que não fique tão discriminada e ao mesmo tempo sempre sendo uma minoria, né? Assim como, por exemplo, as cotas trans começaram, né, a surgir aí bem recentemente em algumas universidades e como que isso é importante, né? Pensando de como que quantos professores trans a gente tem hoje, né? Seja na universidade, seja no ensino médio, seja, enfim, o ensino médio é algo bem reduzido ainda. Eu não conheço, inclusive, gostaria até se tivesse essa informação para pensar até como uma referência, né? Que às vezes a gente, muitas vezes, né, eu vejo assim, com base em pessoas que querem continuar estudando ou, né, dentro de algum ideal, uma referência que se tem dentro das escolas, que são os professores essas referências, né? E como que a gente vai conseguir se referenciar em alguém que não existe ali, né, pra gente mesmo, como a gente falou antes, né? Uhum. Principalmente em alguns lugares menores, cidades do interior, às vezes até capitais pequenas que não tem muita referência de pessoas trans, principalmente transmasculinos, né? Que no meu caso, antes de sair da minha cidade, não cheguei a conhecer alguém de lá mesmo. E como que a gente pode pensar hoje isso, né? Essas formações. E aí dentro da psicanálise, então, é um recorte ainda maior, né? Acho que em cada área de alguma maneira, mas dentro da psicanálise, assim, principalmente por ser também um lugar muito legislador, um lugar muito segregador, que tenta excluir, né, essa população de alguma forma, né. Até quando começou a se falar há um tempo, né, de pessoas trans, é muito voltada a todas as pessoas trans são psicóticas, né. Elas tentam se haver com essa passagem do real. Várias coisas, assim, nesse sentido, né, de como que dificulta até o próprio diálogo, como que a gente vai dialogar com essas pessoas, como que a gente vai dialogar com esse campo, né. É, porque se a gente for parar pra pensar, o arroz com feijão, né, se é que pode-se dizer assim, da psicanálise já tá ali no Freud e no Lacan, e como constantemente a gente vai lendo e é voltado novamente para um a um. Só que aí as pessoas, não sei o que fazem, que uso fazem dessas construções, né? Mas me parece enveredar para uma dimensão generalista, né? Como se todas as pessoas trans pudessem caber sempre dentro dessa mesma caixinha da psicose, né? Enfim, eu lembro muito vividamente, sim, de quando isso passou a ser pauta, né, ter algum modo de discussão, né, saindo um pouco dessa lógica que foi justamente, tomando inclusive, né, outras conversas que nós já tivemos, do Paul Preciado, né, quando ele cinde um ato ali, de algum modo, na École de la Cause Freudienne, né, na França, questionando todas as pessoas que estavam lá, sobre essa pauta especificamente, né, das pessoas trans e de como havia movimento e de algum modo ainda há resquícios desse movimento de uma generalização infundada, assim, de coisas que se coloca como se antecipasse muitas vezes saber prévio ao sujeito, né? Não, não, pode deixar. Eu sei que você é trans, mas então o que ser de trans é Y, X, Z, W, né? Não precisa você me dizer nada, não. É isso, não é? Então parece que há sempre uma fórmula muito pronta, né? Algo muito dado, como se houvesse Sim. de fato isso. São são subjetividades, né, que de algum modo estão ali em instrução, se colocando, se pautando, enfim, são corpos que se armam para se dizerem. É assim como
existem os corpos dos seres falantes que, se a gente for recortar aqui, que são bissexuais, homossexuais, lésbicas, cis, né, pessoas cis, héteros, enfim, há um curso para armar e construir o corpo para que esse sujeito se coloque no laço, para que esse sujeito se coloque no mundo, mas parece que o recorte e a perspectiva, não, vamos aqui só olhar para esses sujeitos que, né, e eu sempre brinco dizendo que são os bodes expiatórios da vez, né? Por um tempo foram os homossexuais e parece que agora os bodes expiatórios são os trans, né? Então, assim, como se houvesse, claro que há uma diferença radical entre cada singularidade, etc., mas é quase como se houvesse uma exotificação desses corpos, assim, de um extremo outro que não da humanidade, né? Parece um pouco com o que eu coloquei anteriormente, né? Com o que violenta corpos de mulheres trans e travestis, por exemplo, né? É algo de um ponto ali desumanizador, exotificador, que, bom, torna aquela vida nada, assim, né? Não há aí também uma divisão, um sujeito do inconsciente, do desejo, enfim, até mesmo do gozo e etc., que se possa pensar para além do adjetivo, né, que se coloca quanto trans na frente antes de qualquer outra coisa, para se escutar aquele sujeito, né? Enfim, parece que as palavrinhas são tampões, né? Assim, nos ouvidos. E eu acho essa metáfora muito boa, porque muitas vezes não se escuta para além do que se quer escutar, né? A impressão que por vezes eu tenho, assim, circulando, inclusive por esses espaços, é essa, assim. Não, o que eu quero escutar não é dessa ordem, o que eu concordo não é dessa ordem, né? Não se trabalha ali com a alteridade, né, que é, enfim, tão defendida, né, levantada a bandeirinha e tal, tal. Mas parece que é uma bandeirinha que, né, conveniente. Vou usar da alteridade quando me for conveniente, né? Meu sintoma é esse, então não suporto a alteridade daquele. E assim vão se havendo, né, vão existindo em alguma medida as segregações, as exclusões, as incompreensões, né, ou até mesmo as compreensões precipitadas, né. Acho que até o Lacan que diz que não se deve compreender muito rapidamente, né, porque essa compreensão pode ser uma compreensão equívoca. Então, bom, o que que se faz com isso também, né? Se não se está à altura de sua época, parece que é preciso então prescindir de algo, né? Como diria também o próprio Lacan. O que que se tem feito também com que usos tem feito da teoria, né? Total. E como que a gente pode se utilizar, né, deles Uhum, de alguma maneira, assim, como uma ferramenta ainda, porque tem muito algo útil, né, para nós, não é à toa que a gente continua insistindo neles, apesar dos pesares, né? uhum, Eu fico questionando, acho que quase todo dia, né? Por que Lacan ainda? Por que Freud ainda? Com outros autores, acho que em conjunto é por isso que fica mais palatável, vamos dizer assim, né? Construir uma psicanálise, né? E algo que surge assim disso são o que fazer com essas falas, né? Um tanto transfóbicas, racistas também, machistas, enfim. Como, por exemplo, né? Não só algo tão mais passado como Freud e Lacan, mas algo mais do nosso uhum, tempo, que nem o Contário Caligares, né? Que ele já chega primeiro falando de um travesti ser analista, uhum, e insiste ainda, né, nesse pronome masculino por algumas vezes ali nessa mesma parte, no livro dele, Cartas a um Jovem Terapeuta. E essa pergunta, né, é algo que vai situando também minha pesquisa, assim, pode uma pessoa trans ser analista? Como uma provocação, né, mesmo. Duvidam há um tempo já que essas pessoas não têm, né, uma capacidade nem sequer de criar uma visão de mundo, quem dirá ser analista, como se analista fosse assim, uau, é uma coisa super ideal, o suprassumo do alecrim dourado. muito. E, e aí eu vejo o quanto que essa questão que ele faz, né, acho que dá para ver uma forma transfóbica ali duas vezes. Primeiro, os pronomes, mesmo alguma outra vez ele tenta falar uma, meio que ele sabe que é uma, mas ele insiste em utilizar outras vezes para se referir a travesti. E essa questão, né, pode uma travesti ser analista? Né? Não parece que é numa questão assim, por que não? Né, ele já pergunta, Uhum, pode? Bem, né, pensando nessa questão do poder, né? Por que uhum, não pergunta, pode uma pessoa cis, pode uma pessoa hétero, pode uma pessoa branca ser analista? uhum, E que convém muito com
com outras coisas, né? Que eu fico pensando, não vamos cancelar a galera, não é sobre isso, gente. Não levem também, né? Não vão exagerar, porque, enfim, Uhum. foi muito considerado aí, ainda é, tanto ele quanto outras pessoas, assim, ele, principalmente aí nesse início de clínica, que esse livro traz muito essa pegada, essa intenção, né? E algo também do que o Lacan traz sobre autorização, né? Que o analista ele se autoriza por si mesmo e por alguns outros. Ele faz a mesma consideração com um ser sexual, o sexuado. Que é algo interessante de Uhum. pensar, né? O que seria isso, afinal? E sim, algo em se haver com a própria sexualidade, mas que ele não fala exatamente, que a gente vai entender hoje como identidade de gênero. Ele em nenhum momento falou no seu ensino sobre é, isso ser sobre gênero, né? Apesar de, Uhum. por exemplo, Robert Stoller já falava sobre isso, enfim. E uma das outras coisas que eu acho mais, não sei, o suprassumo de tudo ali, quando ele fala lá no seminário 19, Lacan, que o problema, né, do transexual é tentar trocar, se livrar do órgão, Uhum. mas que não tem como se livrar do órgão para não se haver com o significante da sexuação. Uhum. Que é algo que o Preciado critica, né? Ele traz essa parte ali que eu acho bem interessante, de pensar nisso, de como se ele insistisse de novo nessa ideia de uma passagem do real, né? E aí também, todas essas referências é algo interessante, né? Sempre voltado para a figura de uma mulher trans ou travesti. E ele sempre se refere no masculino, Uhum. porque não existia transmasculino para ele, né? Não existe, talvez ainda para algumas pessoas. E de como que a gente pode pensar isso tudo, então, né? Ai, sempre uma pessoa trans é considerada como ou é psicótica ou é perversa, entra na histeria ali por meio de uma epidemia trans, como o Marco Tinho Jorge traz. Então, como que a gente pode pensar nessa formação hoje, né? Se não criticando eles e trazendo isso à tona também. É porque parece que, escutando você, né, Melanie, eu fico pensando nessas construções, de algum modo, do saber, né, que vão se propagando, vão se difundindo, enfim, né, seja através do Contardo, do Marco e de tantos outros, né, que vão construindo por essa perspectiva, mas parece que o que eles apostam instruir é uma teoria acima de um questionamento dos sujeitos. Né? Se questionam os sujeitos, né? Se a gente for pensar a travesti, ou até mesmo, né, como o Contado faz, o travesti sabendo que é inadequado, ou as pessoas transmasculinas, enfim, mas não questionam a norma. Parece que não há um exercício também de perceber quanto dessa construção está pautada na reprodução e na incidência de uma atividade que está ali se apresentando constantemente e atravessando esses campos do saber, né? Parece que não há um questionamento sobre isso, por isso que parece muito cômodo assim não questionar a cisgeneridade, não questionar a heterossexualidade, por isso que não se entra também nessa formulação de não se haver, né, com sexuação, enfim, muita gente não vai conseguir se haver também com algo da ordem, né, do campo do sexual ali propriamente, se a gente for pensar na tábua da sexuação, né? Tem algo que escapa, que está inserido na dimensão, que está excluso do campo simbólico, não vai ser nunca incluído. Mas isso não está só para as pessoas trans, está para todos. Tem algo, por exemplo, da não relação sexual que é insuportável para todas as pessoas, para todos os sujeitos, não somente para aqueles, por exemplo, se a gente for colocar aqui que tentam relacionar-se por vias que não são normativas, por exemplo, né? Vai ter algo disso que vai estar posto para todas as pessoas, mas isso não é colocado porque não se questiona a norma, não se questiona o que está posto enquanto estrutural. O que está posto são esses sujeitos que são constantemente rechaçados, né? E aí eu tem algo, né, que eu ando pensando e elaborando, né, que é algo da ordem da dignidade. Será que esses sujeitos, né, trans e travestis, etc., não binários, não são dignos do amor de transferência? Não merecem, de algum modo, o amor? Somente o ódio, o rechaço, a não escuta, a violência, enfim?
é só esse campo que eles estão, esses corpos se destinam, né? Porque me parece que é uma ausência de amor, de trabalho, enfim, de cuidado, né? Porque eu entendo que o amor ele não é só uma palavra, mas ele também é ato, né? Eu entendo o amor quanto uma prática propriamente dita. Então, quando a gente coloca isso no campo da transferência, tem algo que ocorre e se estabelece também por uma via do amor, como Freud também colocava, que é preciso amar para não adoecer. Será que não é esse lugar também que é possível que esses corpos estejam também ali colocados, que haja estabelecido através desse laço um amor também a esses corpos? Mas peraí, o que que prega então essa violência se não a estrutura? Então, não se questiona a prática clínica a partir da prática que se tem estrutural. Se questiona quem se coloca ali através do sintoma. Parece que por tudo que eu já escutei, né, existem extremos. Ou não se escuta considerando um a um, ou se escuta considerando somente um, pura e simplesmente sem considerar o que há de estrutural em torno, o que há, né, enfim. E aí me parece que vão se propagando, né, e como você mesmo colocou, né, existe algo que nos faz insistir em Freud e em Lacan. Tem algo que permanece, que perdura, que de algum modo nos convoca, inquieta, e aí, né, a gente está aqui de algum modo fazendo esse exercício de elaboração, de construção, de tessitura teórica, para de algum modo costurar a partir da nossa própria carne, do nosso próprio sintoma, da nossa perspectiva, dos nossos corpos também, em alguma medida, do que a gente experiencia enquanto corpo no social que é atravessado por isso, quanto a tentativa de resposta também a outras coisas que têm sido produzidas através de outros corpos, outras vivências, outras experiências que muitas vezes nos colocam a escutar, né? Tem algo que eu acho muito bonito, assim, que eu levo para a vida, que é me colocar e ensinar quem também está ali sentado para aprender. Ou então me colocar para sentar e aprender com quem está disposto a ensinar, não há quem não se dispõe. Então, acho que de algum modo, se as pessoas elas se dispusessem ali, né, com algo da ordem do sintoma, do desejo, da questão de fazer alguma coisa diferente do que tem sido reproduzido, acho que os caminhos, as trilhas, os sulcos, né, se a gente pode pensar, os traços, né, que constroem esse mapeamento de simbólico, tessitura desse grande outro que é o social, né? Seria outro, assim, que estaria em outro lugar, teria deslocamento aqui e ali, né, de algum modo, a partir do momento em que as pessoas também se permitissem um pouco a questão, além do lugar constante de mestria, né, que é uma coisa também muito recorrente, assim, que eu assisto e por vezes, não estou dizendo de todos, né, mas alguns discursos parecem que se reproduzem desse lugar, né? Ah, o saber é esse, pronto, fechado, não tem outra coisa não. Não, mas o Lacan é isso e aquilo, sendo que de algum modo toda a realidade, toda a perspectiva, ela é de algum modo ficcional. Ela é construída a partir do simbólico, das palavras, do que é dito, do que não é dito, do que é omitido, do que não é, enfim, tudo que vai se fazendo, né, pela via simbólica. Então, tem sempre um ponto de equívoco para todos. Até para aqueles que se acreditam mestres, né? Inclusive, Sim, isso lembrou quando você falou outra vez também, porque afirmar, né, ser analista trans ou transanalista, quando te questionam, né, por que trazer isso? Eu achei muito importante, assim, porque é algo que ou a gente passa despercebido e ao mesmo tempo, por que não falar? E que incômodo é esse, né, dessas pessoas quando escutam, né, que tá uma pessoa trans ali no meio, né, desse encontro, desse evento entre analistas aí. discutindo, estabelecendo uma transmissão, né, outro trabalho, um outro lugar. Acho que é isso, né, que se coloca. Parece que há um incômodo, de fato, por esses corpos que, novamente, são sempre subalternizados, né? Se a gente for pensar também na paráfrase, né, do pode um subalterno falar, e acho que até você mesmo já colocou isso, né? Pode um psicanalista trans, então, falar nesses lugares que são estabelecidos ali, porque parece que se a gente for pensar no suprassumo do Alecrim Dourado, né, como eu falei, parece que há uma construção muito imaginária de um status, né, a ser alcançado ali, nananã,
Que bom, peraí. Se você veio, sei lá, do interior do Rio Grande do Norte, do Nordeste, pra cá, eixo Sul-Sudeste, pra se apresentar, fazer uma transmissão, qualquer coisa assim, e se colocar contra uma pessoa trans, por que que você vai escolher isso, assim? Por que que você vai dizer que você é uma pessoa trans? E aí eu acho que foi muito feliz, inclusive, uma vez, né, que eu ouvi dizer, tipo, existem corpos que, no campo da realidade, se a gente for pegar né, conceitos psicanalíticos, do plano da materialidade, da realidade, vão sofrer violências que outros corpos não vão. Para além dessa metáfora, né? Eu acordei aqui um belo dia, acho que estou me sentindo um pouco trans. Coloca seu corpo que está se sentindo um pouco trans na rua, você não vai sofrer estupro, violência, agressão, enfim. E que tem uma outra coisa também que corpos trans experienciam, né? Que foge disso, não importa se a leitura que a outra pessoa for ter minha é de um homem cis, por exemplo. Muitas vezes eu ando na rua, né? Eu já escutei relatos de pessoas trans que andam na rua com medo de andar na rua à noite escura, por mais que tenha um corpo sido pela sociedade enquanto masculino, né? Porque não há essa segurança que se acredita ter. Não há essa segurança que, de algum modo, se a gente for pegar o feminismo radical acredita ter, né? Corpos que são vendidos ao patriarcado para usufruir de privilégios. Que privilégio é esse? Eu continuo com medo andando na rua. Ah, que privilégio é esse se de algum modo o direito que eu tenho ao aborto ele é constantemente questionado pela premissa do se homens engravidassem o aborto seria legal. Homens engravidam, homens estão aí sendo estuprados, homens podem, né, ser suicidados, né, cometer suicídio, enfim. Mas de algum modo parece que essa leitura não vale. Parece que não há ali também uma masculinidade trans que tem umas intersecções aí no meio disso tudo, né? Enfim. E aí quando a gente faz o recorte de raça, a coisa se complica um tanto mais, né? Que eu sou branco, você, né, também é lido quanto uma pessoa branca. Então assim, e aí? Como que faz? Como que é esse negócio? Então assim, PGD maior ainda, né? Se a gente for parar pra pensar nisso. Então, É bem importante isso, né? De como que até pensar a transfobia, né, para transmasculinos, que a gente estava falando um pouco antes, acontece, e também não generalizar, né, como se fosse todos trans masculinos, todas travestis sofrem assim, etc, etc. É algo muito particular, né? Eu fiquei pensando até algo, por exemplo, de um acesso básico, que é o banheiro, né? De como que a gente ainda enfrenta uma limitação de que tem banheiros com gênero, né? Não existe simplesmente lugar para você fazer suas necessidades, é um banheiro com gênero. E nem todos esses banheiros masculinos a gente vai conseguir usar. Que alguns banheiros só tem mictório, enfim. E como que vai ser, né? Aí a gente é obrigado a não ir, ou a ir um outro banheiro e aí a gente ia acontecer alguma coisa. É algo curioso porque, né, eu tava falando até outro dia com outras pessoas de como que da onde que tiraram isso, né? De ter um banheiro com gênero, sendo que em casa cada um tem um banheiro ou dois banheiros. Ninguém coloca nenhuma diferença. Todo mundo usa os mesmos banheiros. Né? Não tem sentido. Acho que são coisas assim que é uma parecem sutis, né? supervalorização do xixi, né? É assim ou é assado. Até alguns, eu já vi alguns transmasculinos falando até de estratégias para usar banheiros públicos, né? Você ir na última cabine, para você não ser reparado, como que você vai estar. Você vai estar só de um lado, eles podem ver seus pés, enfim, várias coisas. O barulho. Então, eu achei isso muito interessante, né? É bem, bem detalhado que a gente fica pensando como nossa própria segurança, né? Putz, e agora, se repararem que eu não sou como eles, como que vai ser, né? Passo que é povoado por eles, né? Na praia mesmo também, né? Algo assim que experimento cada vez que vou, acho que é sempre um experimento social, assim. Eu não fiz mastectomia, então de alguma forma é uma outra leitura, né? Uma outra forma ali de me ver. E já ouvi me chamarem assim de mulher-homem. Aí eu pensei, nossa, que criatividade, né? Que as pessoas têm. Elas conseguem realmente inventar várias coisas e ficar falando do corpo do outro que não é como o deles, né? A galera na praia podendo estar bebendo água de coco, né? Ou coisa assim, mas não. Sempre preocupado com outras pessoas, né? Que é isso que você falou desse bode expiatório, né? Não é à toa.
Não é só de uns ou de outros, de psicanalistas, de uma extrema-direita, mas uma população no geral, né? Já viu a gente Uhum. em vários espaços, em vários lugares há um tempo, rede nacional, mas ainda assim a gente é algo de uma diferença. Acho que não tem uma outra palavra melhor pra dizer, porque é isso, né? É uma diferença. A gente é discriminado como dessa forma. Eu acho interessante, inclusive, a gente comparar com as masculinidades cis, de como que a gente está nesse universo masculino de alguma maneira, tentando também se haver com a nosso próprio machismo, nossa própria, Uhum. né, relação com o gênero, mas de como a gente não consegue ser um igual a eles. A gente não é esse mais um. Muitas vezes eu penso assim, nossa, às vezes me sinto como se fosse mais um, mas aí lembro que não sou. Tem alguma coisa ali, né? Eu lembrei do bloco que eu falo da pequena diferença, né? Vai bem para uma questão fálica aí, uma pequena diferença porque não tenho pênis e é isso. E, tipo, como se fosse o desejo de todas as pessoas transmasculinas. E não é sobre isso. Não, pelo menos pra mim. Eu acho que é uma coisa assim que, né, fica muito nesse imaginário cis, que tem muito a ver. É só o corpo, é só o sexual. Que me lembra quando me chamaram, inclusive, numa live, eu acho, que aí algumas perguntas estavam sendo muito direcionadas assim nesse campo, como que eu transava, praticamente. Eu Uhum. fiquei assim, nossa, ou essa pessoa ela tá realmente interessada em transar comigo, vai que. Ou Nunca se realmente sabe. eu sou muito exótico pra ela, assim. Porque assim, eu não tava falando sobre isso. Sabe? Eu não tinha algo nesse sentido assim, né? A pauta Ai, nem era essa, assim. exatamente, né? Acho que ela estava tão fixada. E aí parece que é isso, né? Quando a gente escuta essas questões, é muito numa fixação. Que nem eu achei muito interessante como que o Caligares ele vai falando dessas fantasias, chama travesti de tarado. E aí fica assim, será que é a gente mesmo? Ou são vocês, cis, que estão fixados nessas fantasias sexuais em torno das pessoas trans? É justamente isso, né? Porque vai havendo. Eu gosto também do trocadilho que acontece, né, com as ficções, né, só ficções com X, assim, porque parece que é isso, assim, parece que tem algo ali do que vai se recortando dessa fixação que vai se criando milhares de teorias, assim, imaginárias e hipotéticas e tudo mais, quase como Uhum. uma teoria da conspiração sobre que corpo é esse, assim, né? Que de algum modo eu tô voltando a olhar e etc. Lembrei também quando você falava do. Agora eu esqueci o nome dele. Mas foi um que participou de um desses realities aí, show. E aí ele tava na academia e uma pessoa perguntou assim: ah, mas cadê o volume? Perguntando o volume da bermuda de treino. E tipo. A pessoa em questão era uma pessoa hétero, cis, entendeu? Defensora da família e tal, tal, tal. Antes de mais nada, um pouco esquisito, né? Um cara hétero, assim, Querendo cis saber do hétero, volume. cis, querendo saber do volume entre as pernas de um outro cara. Então, assim, parece que e aí, novamente, né, são essas mesmas pessoas cis que acabam caindo nas próprias armadilhas discursivas. Pô, um pouco esquisito, né, se reparar nas pernas do outro cara, né, que é justamente o que eles reproduzem, né, e tá ali Uhum. abraçado com outro cara, não pode, né, essa coisa toda da masculinidade que vai entrando em xeque aí em questão, mas que às vezes eles não olham pra própria masculinidade, né, pro próprio rabo, pra própria cisgeneridade e etc. Uhum. Você tá falando do cantor, né? O Nick. Não sei se foi o Nick, não. Eu já vi várias coisas com o Nick, mas eu. Foi outro rapaz, ele participou de um reality que era. Não sei se era Ilhados com a Sogra. É que eu não lembro o nome dele. Mas foi Ilhados com a Sogra. Ah, então Acho não que o é Nick ele esse. participou da Fazenda, não foi? Uhum, acho que é. Não, foi outro. Ainda foi outro, né? Que Não, não acho que era. aparentemente Não sei se era Fazenda, acho que era outro nome, mas não. Eu era. só lembro, só fui ver porque tinha uma pessoa trans no meio. Isso, exatamente, meu cara. Às vezes adoro me ocupar dessas coisas, assim, pra ver se eu paro pra pensar um pouco Mas não tenho tido tempo, então, assim, infelizmente tenho que abraçar a coisa da falta e da castração, né? E Sim. dizer, bom, isso aí vai ficar de fora. Mas é isso, assim, né? Parece que tem algo que, sei lá, a galera vai criando umas coisas assim que, por exemplo, por que que de todas as coisas que eu falei e questionei,
A pessoa veio me perguntar por que eu coloquei que eu era trans. Cara, eu tô aqui falando, sei lá, do seminário 9, a identificação, o toro, as identificações, nome do pai, traço, sabe? Tudo isso aí. Não, mas por que você tá colocando que você é uma pessoa trans? Não pode, né? Então, novamente, vai se fixando, né? Parece que algumas produções, ok, vamos filtrar aqui, separar o joio do trigo, por aí vai, né? E volta para esse bode expiatório, né? Que eu acho muito curioso de como que acontece. Que é uma forma de uma distração também, né? Para não falar de outras coisas que vem acontecendo. É algo que eu vejo muito esse movimento desde a eleição do Trump, né? E que inclusive até repercutiu uma filha que é trans Do Elon Musk? Pra mim, eu coloco eles tudo no mesmo nível e esqueço. Só sabe bem a fisionomia, a imagem e esqueço o nome. Que é isso, né? Eles de alguma forma generalizam, né, gente? É isso aí. E de como que é, ele escolheu, né, tivesse apenas filhos homens. Uhum. E como que eles estão super procriando, pensando nisso, que é um atentado também, de alguma forma, pra gente, né? Sim. Pra pensar como que a gente tá numa superpopulação há um tempo, já falam disso há um tempo, Uhum. e como o problema é a pessoa ser trans, o problema é ferir a família, como que vão ser nossas crianças com isso tudo, mostrando para elas, né? E que afeta de alguma forma o conservadorismo, né? É uma estratégia, digamos assim, bem planejada, assim, porque sabe aonde que vai afetar, como, né? E, e aí eu fico pensando como que tá tudo junto, o que vem acontecendo como atentado mesmo à população de uma forma geral, diversos marcadores, diversas identidades, que alguns vão sofrer mais do que outros, de alguma forma. Acho que não seria mais no sentido de diferença, né? No sentido de que bilionários vão estar ali dando seus jeitos de quase ser imortal, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas como que isso fala muito de que o mundo está em colapso, né? Eu lembrei até que o Preciado fala no último livro dele, Disforia Mundi, de que a gente está numa transição planetária, né? Que eu acho que é muito sobre isso. Questões ambientais, as questões de gênero e sexualidade, as questões raciais, as questões de classe, e de como que é como se esses bodes expiatórios, como agora são as pessoas trans, fossem para distrair do restante, Uhum. né? Que a gente também está incluso, né? Que a transfobia também está ali. Sim. E como que a gente pode lidar com isso, né? Dentro ali no campo da psicanálise, enquanto psicanalistas que a gente atua, pode abrir brechas para isso, pode usar Uhum. como ferramenta mesmo política, né? Sim. Acho que é uma pergunta e uma questão de milhões, né? É uma daquelas coisas que a gente só tem como encontrar a resposta depois de apostar de algum modo, né? Fazer algo que sim de um ato, alguma medida, e aguardar quais serão as consequências desse ato, né? Dessa aposta, disso tudo, assim, porque, novamente, parece que o discurso ele é construído, né, para ser servido àqueles que o constroem. Porque veja só, né, se a gente pegar o exemplo desse carinha aí, né, do Elon Musk, bilionário, sei lá das quantas, a gente vê ele falando, né, de cirurgias de reafirmação de gênero, nananana, e tá lá o cara com transplante capilar, harmonização facial, né? Então, assim, parece até que nessa segregação, né, do narcisismo das pequenas diferenças, né, lá no Freud, tipo assim, tem um ponto aí que ele vai colocar e se indique, não, peraí, o capitalismo ele pode me servir para modificar meu corpo, não para essas outras pessoas aí. Mais que, e aí, né, pegando assim, por mais que os procedimentos cirúrgicos, né, enfim, o que quer que seja que os corpos decidem fazer, estejam ali nesse mesmo parâmetro de modificação corporal, parece que alguns têm uma
né, uma dignidade, merecem mais essas cirurgias do que outros, né? Novamente parece isso, não. Isso aqui pode me servir, não pode servir para essas pessoinhas aí, esse Zezinho aí que nem pinto tem, né? Não tem nenhum volumezinho na bermuda, não pode não. Só pode ser para mim. Foda-se o resto. Então assim, parece que novamente, né, vai havendo aí uma cisão, uma muralha de diferença que se coloca, né? Aí acaba fugindo talvez um pouco das pequenas, né, para uma muralha de diferenças, porque, nossa, o suprassumo dos alecrins dourados não se misturam com essa gentalha, né? Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Vão ali, criam seu mundinho, né? Seu universo, seu ciclo, né? Vão ali no seu grupinho de zap, fofocar uma coisa e outra e foda-se o resto que tá fora daquilo ali, né? Enfim, não há uma humanidade para além dessa, né? Que serve de algum modo ao capitalismo, né? Querendo ou não, essas modificações elas são fruto, né? Dessa criação de uma crença de que há uma demanda para que haja uma oferta daquilo ali, né? Uma oferta entre demanda, procura e por aí vai, para que isso seja cumprido, né? Não, não, não. As pessoas, e aí a gente vai vendo pessoas com as mesmas bocas, pessoas com os mesmos nariz, pessoas com os mesmos queixos, pessoas com o mesmo corpo, né? Enfim, por aí vai. Essa reprodução quase infinita de alguns que podem ser iguais, outros já não podem se igualar a esses. Muito interessante você falar isso, né? Como uma forma de que só podem existir iguais, mas que não existe, na verdade, né? É Uhum, uma coisa que eu tava escutando esses dias mesmo numa aula. Eu tava falando tanto também sobre identificação, né? O seminário 9 naquela regra lá em que A é igual a A, uhum, que não existe, né? A identidade, pensando em identidade como idêntico. E aí que eu acho interessante, né? Isso que você traz de como que a gente não teve uma referência, vamos dizer assim, a gente quer ser como eles, ou ser como tal. uhum. A gente foi criando, teve uma referência ou outra de uma identificação, que é diferente de uma identidade, mas que nunca vai ser igual, não tem Uhum. como. Há uma crença imaginária quase delirante, né? Se a gente for pensar que a transição ela é uma transição que parte de X para se chegar a Y e o Y é o padrão da cisgeneridade, né? É ser cis. Parece que a transição é isso, né? Só Uhum, que não. É de algum modo estar alinhado com essa diferença, essa impossibilidade de ser mudo tá ali, de algum modo se compreende do grau da contingência da diferença propriamente dita, né? Não, não para ser x igual a y, que nunca vai ser, porque x é x e y é y, né? E aí pegando, acho que até lá acho que é uma das primeiras lições, né, do Seminário Novo, se não me engano, que fala disso, né, de que A nunca vai ser igual a A, por mais que A, e aí ele vai ter sendo toda essa construção, né, justamente que vai haver sempre algo de uma diferença. Nem na herança simbólica há uma igualdade. O que prevalece dessa herança não é o que foi passado, mas é o que é interpretado do que foi passado. Então aí já não há uma possibilidade de uma completa igualdade, né? De uma cópia assim, reproduzida, fiel, né? Fidedigna, assim, algo que se espera que seja. E aí é uhum, onde a gente também encontra muitas vezes frustrações, né? Por parte dos sim, pais, se a gente for pensar. Bom, ele não é quem eu esperava que ele fosse, por mais que eu tenha uhum, criado para que ele fosse quem eu esperava, né? E aí, enfim, vai acontecendo todos esses ruídos aí, né? E aí a uhum, crença da cisgeneridade é essa, né? Enfim, de algum modo, assim. sim. Até inclusive a gente mesmo não é igual a nós mesmos, né? Uhum. Ao decorrer do tempo, né? A gente vai até se desidentificando, assim, pensando, nossa, eu era aquela pessoa, eu falei aquilo, eu fiz isso. É como. Agora eu não lembro quem fala, né? Quando você passa por um rio, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Eu acho fantástico esse exemplo. É um poeta, eu também não lembro quem é, mas enfim, eu conheço essa situação. É sobre isso. Bom, vamos encerrar por aqui. Vamos sim. Muito obrigado, Daniel. Vamos continuar essa troca aí. E espero que a gente saia desse bode expiatório. Embora tem muito chão pra gente caminhar e percorrer, né? Enquanto percurso e formação e deformação, né? Sacralização e dessacralização, por aí vai.
Pois bem, obrigado pela troca. Que prossigamos. Até mais.